O governo interino de Michel Temer já começou a organizar a proposta de reforma da Previdência. O esboço deve ser apresentado na semana que vem. Entre as alternativas que devem ser apresentadas está a possibilidade de cobrar das empresas exportadoras do agronegócio uma contribuição ao INSS. A medida é defendida pela área econômica do governo e pelas centrais sindicais. Atualmente, empresas do setor agrícola que concentram as vendas ao exterior não precisam recolher a contribuição. De acordo com técnicos que trabalham na proposta, a medida pode gerar uma receita extra de 6 bilhões e meio de reais para o caixa da Previdência. Os sindicatos defendem a proposta de taxar o setor rural na tentativa de evitar que a reforma afete trabalhadores ativos no mercado de trabalho. A equipe de Temer mantém a disposição de que a reforma previdenciária deve atingir trabalhadores ativos, mas com uma regra de transição gradual. As mudanças em estudo pelo Comitê Econômico do Governo se concentram em 5 grandes temas: pensão por morte, idade média de aposentadoria, diferença de regimes entre homens e mulheres, aposentadoria dos servidores públicos e o novo tratamento ao agronegócio. Michel Temer pretende enviar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso ainda neste ano, mas já sinalizou que vai esperar o julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff. O déficit da Previdência deve chegar a 133 bilhões e 600 milhões de reais neste ano. Afonso Pola, quando se fala em qualquer tipo de movimento dentro da Previdência, isso causa rebuliço na sociedade, principalmente nas centrais sindicais. O governo interino de Michel Temer tem hoje mais condições de discutir isso do que tinha, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff, porque ele já está a todo vapor querendo encaminhar um projeto para resolver esse problema. Olha, se a gente pensar que do ponto de vista de que ele tem afirmado várias vezes de que ele não será candidato em 2018, isso para ele traz uma vantagem, porque essa é uma reforma antipopular. É uma reforma que deixa a sociedade, que a sociedade vê de forma antipática, porque obviamente avança em cima de direitos. Agora, pelo fato dele não ter sido eleito, ou seja, ele não foi votado, ele é um vice-presidente que está na condição de presidente agora interino, e isso o deixa enfraquecido para conduzir uma reforma como essa. É bom a gente enfraquecido em que aspecto? Porque normalmente o que se discute em relação a tem algumas reformas que são emblemáticas, né? A reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma política. E toda vez que a gente discute esses temas, o que a gente costuma avaliar? Que no momento em que a pessoa acabou de ser eleita, é o momento mais propício para fazer essa reforma, porque ela está respaldada pelos votos que recebeu na urna. Sim. O Temer, ele é um vice-presidente que está ocupando interinamente a presidência. Então, desse ponto de vista, ele tem mais fragilidade para conduzir essa proposta. Agora, uma outra questão, que nessa discussão ela é fundamental, porque a Previdência ela é um caixa que não se sustenta no longo prazo. Porque você tem, por um lado, quem está na ativa contribuindo, por outro lado, quem já não está mais na ativa, já se aposentou, está sendo beneficiado. Como nós vivemos num país, e isso a Europa já vive há mais tempo, nós vivemos num país que está envelhecendo, a idade média vai aumentando, vai chegar um momento que nós vamos ter mais gente recebendo benefícios do que contribuindo. A sociedade tem que discutir que tipo de previdência que ela quer, ou seja, quem que vai financiar essa conta? De alguma forma, isso tem que ser financiado. Essa proposta da contribuição do agronegócio, por exemplo, é uma alternativa, mas ela também tem uma capacidade limitada, porque se você pensar os dados oficiais dão conta aí de 133 bilhões de déficit, por uma medida que vai gerar 6 bilhões e meio a mais para a Previdência, isso daí não resolve também o problema. A sociedade ela vai ter que tomar uma decisão, né? É importante ter a Previdência, ela precisa existir, então como é que nós financiamos isso?